amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do All Stars 14. Bom, episódio de hoje a gente vai conversar sobre o método de votação no qual nossos participantes votaram nessa nova rodada, nessa última rodada que aconteceu, que foi o enumerado de palavras. O enumerado de palavras foi um método de votação criado por mim, especialmente para o All Stars 14. Eu não tinha feito esse método de votação ainda, e é um método de votação muito interessante, né? E a gente percebeu que ninguém foi muito bem no método de votação. Se você assistiu ao vivo, que eu postei ontem no domingo, você viu que nem todo mundo foi bem. Todos não foram bem, né? O melhor desempenho foi o do Caio, que ele teve 13 acertos, depois do Henderson, que teve 11, e depois Daniel e Matheus, que ficaram empatados com 10 acertos cada um. E depois todos ficaram muito abaixo. Isso é interessante para o jogo, é muito interessante, porque mostra que o método realmente foi muito difícil, e é legal isso, né? É legal quando o método se torna bem disputado e com poucos votos. Realmente foi muito interessante no sentido de que quem estava em cima, lá no topo, tirando o Henderson, que teve o segundo melhor resultado, todos foram ruins. E justamente o pessoal que estava lá nas últimas posições foram justamente o pessoal que foi bem, tirando o Castle, que não votou e que foi o nosso eliminado da semana. Então, ou seja, teve essa grande volta, né? Essa volta maravilhosa que o jogo deu, fazendo com que Caio subisse na competição, que Daniel voltasse ao top 4, ele que estava aí fora do top 4, fez Thaísa sair do top 4, fez Anderson sair do top 4. Então, de fato, foi bem interessante esse método, bem interessante pra gente, e realmente acabou afunilando cada vez mais, tá afunilando cada vez mais. Agora, no top 8, faltam apenas 4 métodos para a gente descobrir quem são os 4 finalistas. E, de fato, ainda temos 4 métodos muito interessantes pela frente, principalmente o próximo que vai vir, que é um método também inédito. Ele foi criado especialmente para o All Stars 14. E é um método que foi feito exatamente para o top 8, e é um método que vai dar uma mexida bem interessante no jogo, porque é um método que depende de pura estratégia. Né? É um método. Eu sempre quis um método que dependesse de estratégia, de raciocínio, de você pensar muito no que você vai fazer. E quando eu criei esse método, eu falei, cara, realmente era um método que eu queria ter criado há muito tempo, porque a melhor coisa que tem é criar um método de votação que explore esse lado de jogador deles. E vai ser exatamente o próximo método, vai ser assim. Vai ser como se fosse uma batalha naval, e o negócio vai ser bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar, e vai ser bem interessante esses grandes duelos que a gente vai ter no próximo método de votação. Agora a gente vai assistir o depoimento do nosso casting em relação ao método de votação do enumerado de palavras, o que eles acharam. Vamos dar uma olhada. Então, sobre o numerado de palavras, até então, na minha opinião, realmente foi mais difícil. E eu fui péssimo, e eu sei que vou ficar na última colocação. É isso. Então, gente, me gravar sobre o método, eu acho que foi um método bom, bem desafiador, eu gosto disso. O que fudeu mesmo foi que podia, tipo assim, se encaixavam mais de uma palavra. E aí isso acabou fudendo um pouco, mas eu acho que foi de boa, né? Olá, boa noite. Então, eu vou falar um pouco do método, né, do palavras embaralhadas. Queria dizer que o método em si, a temática, olhando de longe, ele é maravilhoso, muito bom, muito bem pensado. Mas olhando de perto, praticando ele, é o fiasco, é muito difícil. Eu arrisco dizer que foi o método mais difícil de todo o reality até agora.
E eu fui muito mal, muito mal. Nenhum método que eu já fiz no jogo até agora eu fui tão mal, porque esse método foi o fim da minha carreira. Quando eu entrei no All Stars 14, eu só pensei que seria ajuda somente minha. E esse teve que pedir ajuda de gente de fora. Teve um método do caça-palavras que também poderia pedir ajuda de fora. Só que eu não pedi ajuda de fora, eu pedi ajuda de pessoas do próprio cast que a gente trabalhou juntos. E foi uma sensação muito boa, por sinal, bem divertida, mas esse envolvendo pessoas de fora que não sabem absolutamente nada de reality, que não sabem nada, parece que nunca fizeram nada, a gente tendo a paciência de explicar foi muito difícil. A gente gasta nosso dia para explicar como é, a gente gasta nosso dia para procurar ajudas para a gente fazer esse método. É muito difícil, muito difícil. Essa foi o meu questionamento, que é muito difícil, que olhando de longe, cara, magnífico, topzera. Mas de perto, a gente praticando é muito difícil, que chega... Olha, eu tô falando pra vocês, quando encerrou, deu 5 minutos, deu vontade de chorar. Porque eu não esperava eu ser tão ruim assim nesse método, que, meu Deus, eu tô muito triste com o meu desempenho nesse método e... Infelizmente é isso, eu só posso falar isso. Ai, beijão. Olá Douglas, olá Irônicos, Maria e eu estamos aqui para falar sobre o método de votação, que eu não sei nem definir um nome, porque se já existiu um método demônios, esse daí eu não sei nem o que é, não sei o que tem de pior do que o demônio, esse método foi muito difícil. Então, nós dois achamos o método difícil, desafiador, na minha opinião, é um método que eu colocaria tranquilamente no meu jogo, que é conhecido por ter métodos difíceis. E eu fui muito mal, né, Maria? Eu fui muito mal. Maria não conseguia adivinhar as palavras de maneira nenhuma, porque não tinha Peppa Pig, e nem tinha George, e nem tinha nada daquele desenho. E não tinha Luna, e não tinha... os outros lá do desenhozinho dela, que são as únicas palavras que ela conhece. Então, pra gente foi muito difícil mesmo. É isso aí, gente. Desejo sorte a quem foi bem. Eu fui péssimo. Mas é um método assim... é um método interessante. É um método muito interessante. Bastante diferente. E eu acredito que todo mundo tenha sentido essa mesma dificuldade que a gente sentiu, né, Maria? Não é? Fala assim, oi tio Douglas. Oi tio Douglas. Isso aí, tchau, tchau. Bom, tivemos o enumerado de palavras. Foi, eu acho que pra mim, um dos métodos mais difíceis. Eu acho que foi o mais difícil até agora. E... de início, eu achei que eu tinha ido muito bem, porque eu preciso fazer uma pontuação muito grande para subir. E aí depois eu percebi que mais que metade dos meus votos meio que estavam errados ou era outra palavra. E acabou que não deu tudo muito certo, mas eu espero que pelo menos eu aumente um pouco meus pontos e dê tudo certo. Pelo menos subir um pouco. Hello galerinha, tudo bem? Então, o que acontece? Eu fiz um método, tá? Mas aconteceu uma coisa aqui comigo muito triste. Um amigo meu faleceu, eu tava sem cabeça pra game, sem cabeça pra reality. Eu conversei com o Douglas. Mas o que acontece? No outro dia, no caso hoje, no dia da votação, eu tava pensando muito nisso, chorei bastante, aí eu acabei que... não, vou distrair minha cabeça, eu vou fazer essa votação. E foi isso que aconteceu. Eu consegui votar, não foi muito, tá? Mas consegui cumprir.
Bom, tô aqui pra falar do método enumerado embaralhado, né, com as palavras embaralhadas. Foi o método que eu menos gostei até agora, o que eu achei mais difícil também. Poderia ter ajudas externas, o que eu acho que poderia ter sido evitado, porque aí vai muito mais do esforço dos outros. Mas o método aconteceu, eu achei até divertido, porém eu fui um fiasco total, fui péssimo. Torcer pra as outras pessoas terem sido pior que eu, porque o que eu acho muito difícil também, né, porque eu fui muito mal. Mas é isso, espero que os próximos métodos não sejam tão satânicos como esse. Boa noite. Então, eu só tenho uma coisa pra falar do método. Fui péssima. E o pior, né? É surpresa, né? Porque toda vida eu consigo fazer o método, por mais nervosa que eu esteja. Mas hoje eu não consegui atingir, acho que nem safe. Foi um método extremamente difícil, muito dificultoso, dificérrimo, dificílimo. Ave Maria, muito difícil. Não consegui de jeito nenhum. E é isso. Gente, pelo amor de Deus, que método é esse? Eu acho que não sei. Mas é isso, eu flopei real. Não consegui fazer praticamente nada. Errei tudo, tive que tentar consertar. Lá vai apagar a palavra certa, trocar pela errada. Lá vai apagar a errada e trocar pela certa. E aí foi o auge. Foi o auge porque, sinceramente, eu não imaginava que eu poderia ser tão péssima em alguma coisa na minha vida. Certo que das outras vezes eu fiz nervoso, né? Mas pelo menos eu conseguia ter uma base de quanto é o meu limite. E hoje eu atingi ele. E é isso. Flopei, é isso. Esse método me derrubou. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Mas eu espero que nada com palavras. Ai, meu Deus, só Deus. Bom, pessoal, quero deixar bem claro para vocês que os 4 últimos métodos de votação eles vão interferir bastante nas grandes movimentações do jogo. Eles não vão só interferir na questão da média geral, mas também do próprio Survivor e também do próprio ranking geral. Vocês vão ver, esses 4 últimos métodos de votação vai mexer muito com eles, mais difíceis, obviamente, mas que também tem uma pegada um pouco diferente das demais, né? Eles já vão começar a sentir pelas regras e como vai funcionar esse próximo método de votação, que como eu falei para vocês, vai ser basicamente uma grande batalha naval entre eles. Talvez nem seja uma batalha naval, mas próximo disso. Vai movimentar bastante eles vão sentir já a partir desse método de votação e os próximos 3 que tem pela frente, né? São 4, mas além desse que vai ocorrer amanhã, os outros 3 que vão vir pela frente. Bom, sobre a eliminação do Castle, isso já estava meio que óbvio, já que já era o terceiro método que o mesmo zerava. É uma pena, porque ele é um participante muito forte, tanto é que quando ele estava podendo votar, ele já se encontrou nas primeiras colocações, mas ele mesmo disse que não estava conseguindo votar pela falta de tempo, e é isso. E aí, gente, me falar sobre a eliminação do Castle, só metade da cara porque eu tô muito destruído, sério. Mas não tem como dizer que não esperava, né, porque ele já tava um tempo sem fazer os métodos, por causa que ele tinha compromissos, né, e tinha explicado já. Então já era esperado. É uma pena, né, porque eu gosto bastante dele, mas enfim. Então, eu vou falar um pouco sobre a eliminação do Castle. Queria dizer pra ele sucesso fora do reality, por mais que ele tenha raiva da minha cara, eu não sei qual é o sentimento que ele tá sentindo por mim, porque a gente já tretou uma única vez no vídeo por um assunto de outro reality, entendeu? Mas eu não tenho nada contra a pessoa dele, entendeu? Eu sempre o respeitei muito e eu afirmei que no jogo ele seria a minha prioridade, sendo que mesmo depois de brigado, eu não tirei ponto dele, nem nada disso, eu respeitei o espaço dele, não converso com ele. E eu espero que ele tenha sucesso fora do reality, muita saúde e é isso, cara. Olá, Douglinhas, olá, Irônicos. Então, à medida que o jogo afunila, e aí nós estamos chegando quase na final do jogo, acredito que as saídas elas sejam mais marcantes. Por quê? Porque nós acompanhamos o esforço, nós acompanhamos a dedicação, nós acompanhamos todo o percurso do jogador até o momento em que ele sai. E isso conta, sabe? A saída do Castle, pra mim,
é uma saída lamentável porque é um grande jogador. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo agora, nesse jogo. Gostei muito do que eu conheci. Eu lembro que no início, muito provavelmente, ele não me compreendia enquanto jogador, mas eu acredito que essa sensação, esse pensamento dele tenha mudado e isso tenha sido superado ao longo do jogo. No privado e até no jogo dele, nós nos aproximamos mais. E isso é muito bacana. É bacana, assim, eu gosto de conhecer as pessoas. E o fato desse jogo ter me proporcionado conhecer uma pessoa nova, uma pessoa talentosa, uma pessoa boa, só isso deixa a gente feliz, deixa a gente contente. Só isso vale. Eu acredito que é o que eu sinto mais na saída dele. Eu percebi que nos últimos métodos ele não fez, muito provavelmente por conta da rotina dele que mudou, principalmente com o advento do jogo dele, mas isso não dispensa o talento que ele teve, principalmente nos outros métodos ao longo do jogo. E é isso aí, Castle, desejo tudo de melhor para você. E como eu te falei lá no grupo, espero que o que a gente tenha construído se perdure e melhore. Um abraço. Bom, sobre a eliminação do Clé, eu acho que eu já cheguei até a comentar que eu esperava, porque ele é uma pessoa muito ocupada, né? Ele tem 1000 coisas para fazer, 1000 coisas para pensar, e ele realmente não tá tendo muito tempo, né? E infelizmente saiu do jogo. Também foi uma eliminação muito pesada pra mim, eu gosto demais dele. E é isso. Hello. Então, tava esquecendo de falar sobre a eliminação do Castle. Pra mim, a gente não tem grande amizade. Acho que a gente nunca teve grande amizade, a gente só foi colega de games, então pra mim, lógico que como jogador, um bom jogador que ele vai fazer falta pro game, mas questão de proximidade mesmo, pra mim não fez tanta diferença. Embora ele seja uma grande pessoa, um bom ser humano, mas como a gente nunca teve proximidade, assim, a gente já conversou e também nunca foi algo próximo, então pra mim tanto faz, mas tanto faz é pesado, né, quando a gente fala. Bom, tivemos mais uma eliminação agora do Castle. O Castle é um grande amigo que eu tenho em reality virtual. Sem dúvidas era o meu maior aliado lá no jogo. Era alguém que eu sei que estaria comigo até o final. Eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Ele não conseguiu voltar ao sábado, ele já tinha dito isso, por isso a eliminação dele era meio que esperada. Eu fiquei muito triste, acho que é a eliminação que mais me deixou triste, por mais que eu sabia que ele também estava meio que desanimado. Mas como ele era um grande aliado e um grande amigo meu, eu fiquei triste que ele saiu. Eu sei que ele poderia ter ido mais longe na competição e não queria mesmo que ele tivesse saído, por mim poderia sair outras pessoas lá que estavam abaixo do ranking, né? Mas é isso, ele sabe que eu gosto muito dele e ele arrasou durante a trajetória dele. Então, bom dia. Sobre a eliminação do Castle, eu não esperava que ele fosse ser eliminado agora. Eu esperava assim que ele fosse mais longe e que ele, sim, era um dos preferidos a chegar na final, até porque eu sei do potencial e da força dele. Eu conheci ele através do Breno e a gente teve a oportunidade de jogar junto. Esse foi o primeiro game que a gente jogou junto. E eu adorei conhecer um lado do Clay que eu não conhecia ainda. Ele é uma pessoa extremamente doce e eu espero que a gente possa jogar junto em outros realities aí da vida. Tu é uma pessoa muito especial pra mim, Clay. É isso, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo muito especial, com bastante calma, explicando pra vocês como que vai funcionar o próximo método de votação, porque tem que ter muita calma no próximo método, muita explicação, para que todo mundo possa entender como que vai funcionar um método de votação. É bem complexo, é um método bem complexo, então eu vou gravar com muita calma, com muita tranquilidade, para que todo mundo possa entender, certo? Eu fico por aqui. Antes da gente finalizar, vamos ver o ranking.
tá? Por enquanto tá assim, desse jeito. Eu não sei porque que o meu computador ele está muito lento, mas por enquanto está assim, tá? Eu tô validando ainda alguns que os que mandaram ontem, domingo à noite. Sobre a eliminação do Castle e sobre o Survivor eu já validei, mas eles tinham até hoje, na segunda-feira, meio-dia, para mandar. Então, com certeza, alguns já mandaram. Eu vou validar e no próximo voto, no próximo vídeo, que é o Survivor, vai estar bem atualizadinho para vocês, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.